Agradeço aí Então, hoje nós vamos entrar no último tema, de acordo com a ementa de vocês, referente à primeira unidade, que é a introdução ao estudo de direito. Esse último tema são exatamente os sujeitos de direito. A respeito desse último tema, é importante nós analisarmos que, uma vez que você chega na relação jurídica, nós vamos analisar cada um dos aspectos da relação jurídica e cada um dos elementos que integram uma relação jurídica. Então, perceba que, além de analisarmos a relação jurídica, nós analisamos o direito subjetivo, ou seja, o direito envolvido na relação jurídica. Nós analisamos o dever jurídico, ou a obrigação da relação jurídica. Depois, nós analisamos os acontecimentos, que a gente pode chamar de fatos ou atos jurídicos. E agora a gente vai estudar exatamente os sujeitos, ou seja, as pessoas que participam dessas relações jurídicas. Então, são temas bastante interessantes. Porque a gente está entendendo como funciona o direito. E o direito ele vai funcionar exatamente através das várias relações jurídicas que acontecem. Então, por isso que a gente tem que entender bem a temática da relação jurídica e, consequentemente, suas interações. Então, o que é importante eu saber ou eu entender a respeito das relações jurídicas ou dos sujeitos de direito? Primeiro, eu tenho que entender o que é um sujeito, né? O que seria um sujeito e, consequentemente, o que seria um sujeito de direito. Quando você analisa sujeito, você vai à etimologia, você vai ter exatamente a noção de que o sujeito seria aquela pessoa que faz as ações, né? Que é responsável por determinadas ações, ou então são nomes de pessoas, de lugares. Então, existe, dentro da semântica, dentro da língua, existe já um sinônimo de direito. Ou um significado, perdão, do que seja um sujeito. Quando você vai analisar, de acordo com o viés jurídico, de acordo com a visão do direito, você vai perceber uma outra circunstância. E o que é que você vai perceber, né, dentro da visão jurídica? E aqui é importante que a gente leia alguns doutrinadores e, daqueles vários que nós já lemos, a melhor definição que nós encontramos foi exatamente do professor Paulo Dourado Guzmão, onde ele diz: o sujeito de direito é o ente que o direito admite ser passível de ter e exercer direitos e contrair obrigações. Veja bem, primeiro, sujeito de direito é qualquer pessoa? Não, porque o conceito ele é bem específico. É o ente que o direito, ou seja, que o ordenamento jurídico diz o que é sujeito e o que é que não é sujeito. E o que é que diferencia um sujeito, de acordo com a visão jurídica, dos demais, de um objeto, digamos assim? É porque o sujeito, ele tem a capacidade de ter direitos e de exercer direitos. E aí você pode se perguntar, mas ter e exercer direitos não seria a mesma coisa? Não. O ter direito não é o mesmo que exercer o direito. Como vocês estão chegando agora, eu vou utilizar alguns exemplos simples para que vocês entendam essa diferença entre o ter direitos e o de exercer direitos. Vamos ver se vocês conseguem compreender. E se vocês tiverem alguma dúvida, podem fazer a intervenção, tá certo? Então, ter direito. Uma criança, quando ela nasce, ela passa a ter direitos. Então, quais são os direitos de uma criança quando ela nasce?
ela tem que ser cuidada. Ou seja, ela tem uma família, tem um pai, uma mãe, ou pelo menos a mãe é conhecida, né? Porque a maternidade sempre é conhecida. E esse pai ou mãe, ele fica responsável por essa determinada criança, por cuidar dessa criança. Esse cuidar da criança é garantir que a criança tem uma vida, e não é viver de qualquer maneira, tem uma vida com dignidade. Por isso que nós dizemos que ela tem que ter uma vida digna. E, ao viver essa vida digna, você tem que ter condições de viver, você tem que ter condições de poder progredir, se desenvolver. Você tem condições de sobreviver também, nos mais diferentes aspectos, e de ser respeitada nos seus direitos e na sua construção como pessoa. Então, são vários desdobramentos. Mas perceba o seguinte, você pode dizer que a criança tem direito? Eu sei que para quem está chegando agora no direito pode ficar difícil, né, de perceber isso, ou de verificar isso, mas vamos lá. A criança, assim que ela nasce, ela tem que ter um leite materno. Ou, se a mãe não tiver condições de fornecer um leite materno, de ter algum leite para a criança. Ok. Mas o fato é que alguém tem que alimentar a criança. Então, a criança tem direito de ser alimentada. E quem é que tem que garantir esse alimento? Os pais. Se o pai já for falecido, a mãe. Se a mãe for falecida, o pai. Se pai e mãe não, infelizmente, já tiverem morrido, por alguma infelicidade, os parentes mais próximos. No caso, os avós, podem ser os avós maternos ou paternos, e pode ir para tios. Então, enfim, tem as regras jurídicas para isso. Se, em última hipótese, se não tiver ninguém que possa se responsabilizar por aquela criança, por aquele bebê, vai para o Estado. E o Estado tem instituições que vão exatamente cuidar da criança. Mas perceba que a criança tem o direito de ser alimentada. Isso quer dizer o quê? Que qualquer pessoa, ela tem direitos. Se você perceber um autista, o autista ele não consegue falar, às vezes ele não, dependendo do grau de autismo dele, ele não consegue externar o pensamento dele ou aquilo que ele precisa. Então tem que ter uma pessoa também cuidando dele. Mas ele também vai merecer cuidados? Vai. Então ele tem direitos. O problema deles é o exercício desses direitos. Porque não é qualquer pessoa que pode exercer direito. As pessoas que vão exercer direitos são pessoas que têm tirocínio. E aí você pode achar que eu estou falando um palavrão, né? Então, numa linguagem mais popular, é uma pessoa que tem discernimento. Ou, num linguajar mais aqui dos cearenses, quem tem tino, né? Quem tem juízo. Ok. Então só pode exercer os seus direitos, ou os direitos de outra pessoa, quem tem o juízo. Mas o que é o juízo? Alguém pode me esclarecer o que seria o juízo? Ou o que seria discernimento? Ou o que seria esse tirocínio? Professor, Pode falar. seria alguém com uma responsabilidade e uma capacidade de interpretação assim ampla, né? Uma pessoa idônea. Certo. Seria uma pessoa que tem capacidade de fazer interpretações. Ok. Vou só complementar um pouquinho aquilo que você falou, tá certo? Então, realmente, para o direito, quem é a pessoa que tem o tirocínio, ou que teria o discernimento, ou que teria tino, ou teria o juízo, né? Num linguajar mais popular, mais coloquial. Seria aquela pessoa que é capaz de entender o que é bom e o que é ruim. Ah, professor, isso não é uma linguagem muito filosófica. Não. Quando você diz entender o que é bom e o que é ruim, você vai ter um paradigma, ou seja, você vai ter um referencial. Que referencial é esse? É você mesmo. Em que sentido? Você entender que você pode fazer atos que lhe beneficiam. Por exemplo,
Você pode fazer bons negócios nos quais você tenha algum proveito? Pode. Então é algo benéfico. Você pode fazer algumas atividades em que você tenha prejuízos ou tenha malefícios? Pode também. Então, o importante para o direito é saber se a pessoa consegue ler que, ao praticar os atos da sua vida, quando ela está praticando aquele determinado ato, ela está fazendo um benefício para ela ou um malefício. Por quê? O normal seria que a pessoa sempre buscasse os benefícios. Por quê? Se uma pessoa está buscando os malefícios, ela seria uma pessoa que não teria um equilíbrio, que não teria o discernimento. Então, por isso é que você teria essa correlação entre saber o que é certo e saber o que é errado. Certo? Então, essa pessoa deveria saber o que é certo e o que é errado. Então, por isso que só tem o direito de exercer os seus próprios direitos a pessoa que tem condição exatamente de saber distinguir aquilo que vai lhe fazer bem daquilo que vai lhe fazer mal. Por isso que uma pessoa com doenças mentais, ela vai ter esse direito de exercer diminuído. Por quê? Porque muitas vezes ela não vai ter essa condição de fazer essa leitura entre o que é bom e o que é ruim, o que é proveitoso e o que é maléfico para ela. Conseguiram acompanhar? Conseguiram entender? Sim, professor. Ótimo. Então, veja que no direito é a capacidade de você ter e exercer o direito. Eu já mostrei para vocês. Embora são dois verbos que muitas pessoas acham que são sinônimos, não são a mesma coisa. Uma coisa é você ter o direito e outra coisa é você exercer o direito. Ter direito, todas as pessoas físicas têm. Agora, exercer o direito é onde está exatamente o ponto-chave, porque essa pessoa tem que demonstrar que ela tem noção, que ela sabe agir, que ela sabe ler o que é bom e o que é ruim, o que é proveitoso e o que é maléfico, ou o que é danoso para ela. E veja que não se refere somente ao direito, se refere também à obrigação. Por quê? Nós vimos, a todo direito subjetivo corresponde o dever jurídico de outra pessoa, e vice-versa. Então, o direito subjetivo de uma pessoa é o dever jurídico de outra. E nas relações jurídicas, você pode ter pessoas que só têm direitos subjetivos e outras que só têm deveres jurídicos? Não, né? Qual é o símbolo do direito? É exatamente a balança. A balança por quê? Porque tem que ter um equilíbrio entre direitos subjetivos e deveres jurídicos. Então, em qualquer relação jurídica, as pessoas vão ter direitos subjetivos e deveres jurídicos. E as outras pessoas envolvidas também vão ter direitos subjetivos e deveres jurídicos. Sendo que eles estão correlacionados, eles estão vinculados, né? Porque o direito subjetivo de um é o dever jurídico do outro, e vice-versa. Então, sujeito de direito não é qualquer ente. São, primeiro, aqueles entes que são admitidos pelo direito e que o direito confere a eles essas capacidades de ter e exercer direitos e de contrair obrigações. E aqui tem uma coisa especial, né? Porque, então, o sujeito vai ser uma pessoa. Então, o sujeito é uma pessoa. E essa pessoa, para o direito, ele pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. E aí você se pergunta, pessoa física eu sei, eu conheço. Mas o que seria essa pessoa jurídica? Alguém saberia explicar o que é uma pessoa jurídica? Sim, professor. Ótimo. É uma determinada organização ou entidade, uma empresa, né? Pessoa jurídica. Pronto. Vamos melhorar aí a ideia. Muito boa, excelente a sua contribuição. Deixa eu só melhorar um pouquinho a sua ideia, tá certo? Então, o que é que seria uma pessoa jurídica? Você percebe que, com o decorrer do tempo, você começa a interagir com outras pessoas físicas.
E, em determinados momentos, as pessoas físicas que têm uma mesma finalidade ou que têm algo em comum, elas se juntam, elas formam agrupamentos de pessoas. E, de repente, esses agrupamentos de pessoas, eles não conseguem representar o todo. Por quê? Porque a vontade desse agrupamento não obrigatoriamente é a vontade de todo mundo. Um exemplo. Digamos que 10 alunos da turma de vocês decidem montar uma empresa. E a primeira decisão é: qual é o objeto da empresa? Alguns decidem que vão prestar serviços sociais, mas serem remunerados por isso. Outros vão prestar assessoria ou consultoria a instituições públicas, enfim. Então, quando há uma votação dos vários objetos, digamos que tem 3 objetos, 4 votam no objeto 1, 3 no objeto 2 e outros 3 no objeto 3. Venceu qual? O objeto 1. Então, perceba que o objeto 1 foi vencedor por um voto, mas os outros 3 também outras pessoas quiseram. Mas o que ganhou foi aquele que teve mais votos. Então, por isso que, quando você vai se relacionar com a pessoa jurídica, você nunca vai se relacionar com uma pessoa específica. Você vai se relacionar com o todo. E o todo nunca representa a vontade exata, idêntica de um indivíduo. Ela sempre é a interação das várias vontades dos vários indivíduos que compõem essa pessoa jurídica. Então, por isso que o direito, ele reconhece que essa coletividade, ela, como se ela tivesse uma vida própria, entre aspas, né? Ele reconhece que ela teria uma certa vida própria. E por isso que passa a admitir relações com as pessoas jurídicas, ou entre pessoas físicas e pessoas jurídicas, ou entre próprias pessoas jurídicas. Então, por isso que se reconhece, por quê? Porque essas pessoas jurídicas, uma vez que elas são montadas, elas, quando você faz um estudo mais aprofundado, teriam vontade próprias, e por essas vontades próprias, elas se tornariam centro de relações jurídicas. Por elas serem centro de relações jurídicas, por elas participarem de relações jurídicas, isso quer dizer o quê? Que elas também vão ter direitos subjetivos e deveres jurídicos, ou obrigações. Então perceba que os direitos subjetivos e os deveres jurídicos, ou também chamadas de obrigações, não são exclusivos somente das pessoas físicas. As pessoas jurídicas, ou seja, essas coletividades montadas pelos seres humanos, também são pessoas, porque elas também são capazes de ter direitos e exercer direitos subjetivos e de contrair também obrigações. E aí existem várias teorias, né? Teorias da ficção, teorias realistas. Então existem várias teorias que explicam as pessoas jurídicas. O fato é que as pessoas jurídicas são uma realidade. Por isso que o professor Paulo Dourado Guzmão, ele diz exatamente isso, que a pessoa tanto pode ser a pessoa física, quanto pode ser uma pessoa jurídica. E aí nós temos vários tipos de pessoas jurídicas, né? As empresas são pessoas jurídicas, o próprio Estado é pessoa jurídica. Por quê? O Estado no sentido amplo. A União é uma pessoa jurídica. O Estado do Ceará é outra pessoa jurídica. O município de Redenção, de Acarape, de Fortaleza, são pessoas, cada um deles é uma pessoa jurídica. Mas somente as empresas e o Estado são pessoas jurídicas? Não. As sociedades são pessoas jurídicas. As igrejas são pessoas jurídicas. Então, você começa a perceber os times de futebol são pessoas jurídicas. As associações de bairro são pessoas jurídicas. Então, você começa a perceber que essas pessoas jurídicas são essas várias coletividades que você tem e que você interage todos os dias. E aquilo que elas fazem gera repercussão no meio jurídico. Então, você diz que essas coletividades, elas também possuem uma personalidade. E aí você pode muito bem parar e dizer, poxa, tem personalidade? Mas o que é que significa ter personalidade? E aí, a personalidade está relacionada exatamente àquela situação da ideia de pessoa ou de sujeito de direito, que é uma aptidão genérica de ter direitos e deveres.
Então, se você analisa que um determinado indivíduo ele tem uma aptidão de ter direitos e deveres, logo ele vai ser considerado um sujeito, porque ele tem uma personalidade. Conseguiram compreender a definição de sujeito de direito? Todo mundo conseguiu acompanhar? Professor, Pois não, pode falar. relativamente a essa última parte que o senhor falou sobre a personalidade jurídica. Meu nome está baixo o seu volume. Você pode aumentar um pouquinho o volume do seu equipamento, por favor? Não dá para escutar assim? Melhorou? Está baixo. Às vezes, quando você fala, fica muito baixo e eu não consigo ouvir direito. Dá para escutar agora? Dá. Ainda está baixo, mas eu consigo. Quando você falar, fala um pouquinho mais alto, por favor, então. Deixa eu só tirar fones aqui. Talvez melhore. Melhorou? Melhorou. Ok. A minha questão é a seguinte. Falou-se da questão sobre pessoa jurídica e pessoa física. Relativamente ao primeiro, eu queria saber em que circunstância considera-se uma pessoa jurídica, posto que tem aquela questão de personalidade jurídica que o professor falou mesmo, que tem a ver com um princípio de legalidade que tem que comportar uma determinada organização para ser considerada aquela organização que tem personalidade jurídica. Será que também existe possibilidade de considerar uma organização cujo perfil não foi registrado a nível das instituições responsáveis, por exemplo, cartório e tal? Essas organizações de caráter, digamos, informal, também podem ser consideradas pessoas jurídicas, sendo que não têm uma personalidade jurídica? Certo. Vamos aqui por parte, tá certo? Pronto. Essa situação da pessoa jurídica, né? Então, a partir do momento que a gente tem essa ideia de pessoa jurídica, a gente tem que entender o que é pessoa jurídica e como é que ela funciona. Então, a gente tem que entender, uma vez que a gente entende a ideia, entende a definição, entende o conceito, a gente tem que entender quando é que inicia uma determinada pessoa e quando é que finaliza uma determinada pessoa. Isso tanto faz para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Nos dois casos, certo? Então, um pouquinho mais à frente, eu vou tratar sobre a situação a respeito da pessoa física e da pessoa jurídica. Em relação à consideração, né? Ou seja, uma pessoa jurídica informal, ela pode ser considerada? Pode, até certo ponto. Mas aí o que acontece? Você vai ter que avaliar cada um dos casos. Porque, por exemplo, para o direito tributário, se tem uma pessoa que realiza atos de empresa ou um conjunto de pessoas realizam atos de empresa, elas podem não ser juridicamente ainda constituídas, mas elas vão sofrer as sanções e as repercussões daquilo que elas estão fazendo, mesmo que seja de maneira incorreta. Então, existem situações, existem determinados ramos do direito que, embora aquela determinada pessoa jurídica ela não tenha sido constituída da maneira correta, ela vai ser tratada como pessoa jurídica. Mesmo ela não tendo sido formada de maneira correta, de maneira que foi estabelecida pelo próprio direito. Tá certo? Mas aí o que acontece? Eu vou deixar para tratar disso daí mais à frente, tá bom? Ok? Porque aqui o momento inicial é exatamente isso, é a gente entender essas definições para depois a gente começar a trabalhar com elas. Agradecer aí o seu retorno. Então, guarde aí essa sua pergunta. Eu acho que quando a gente tratar do início e do fim de cada uma das pessoas que a gente está aqui tratando, tanto das pessoas físicas quanto das pessoas jurídicas, a gente também vai
tratar dessa sua visão aí. E depois a gente pode tratar exatamente dessas questões ou dessas situações excepcionais, onde você tenha determinadas situações em que a empresa de fato existe, mas juridicamente não existe. Por quê? Porque ainda não foram feitos os procedimentos ou os atos que são exigidos pela legislação brasileira ou pela legislação de algum país. O que a gente está vendo aqui, na verdade, é a teoria, né? Eu primeiro analiso a teoria e depois eu dou um pouquinho para vocês o panorama de como aquela teoria ela é tratada no Brasil. Mais alguma dúvida? Não? Então, vamos seguir adiante. Então, pela definição, quem é considerado pessoa, né? Ou quem é considerado sujeito de direito? Nós só temos dois tipos de sujeitos de direito, de acordo com a legislação brasileira. São as pessoas naturais e as pessoas jurídicas. A pessoa natural é o indivíduo. A pessoa jurídica, ela sempre representa uma coletividade. Depois a gente vai analisar que tipos de coletividade elas são representadas. Tudo bem. Então, dentro dessa perspectiva, nós vamos exatamente analisar esses dois tipos, ou dessas duas espécies de pessoas. A gente vai analisar primeiro aquela que é a mais fácil de você compreender, que seria exatamente a pessoa natural. Então, o que é a pessoa natural? A pessoa natural de acordo com o professor Daniel Coelho de Souza, o homem, a quem denominamos pessoa natural ou física. Na verdade, aqui você poderia dizer... Desculpe, pessoal. Então, quando ele diz é a pessoa do homem, na realidade aqui ele está se referindo ao gênero, né? Ao ser humano. Então, é o ser humano, e qualquer ser humano, ele é considerado como sendo pessoa natural. Qualquer ser humano. Ele é considerado como sendo uma pessoa natural, ou também chamado de pessoa física. Por quê? Só lembrando que o direito ele foi feito para quê? Para regular a convivência entre os seres humanos. Então, por isso que o objetivo principal do direito é tentar regular, tentar regrar a convivência entre os seres humanos. Que essa convivência ela seja harmoniosa, que ela seja pacífica. Né? Então, por isso que é o primeiro tipo de sujeito do direito, ou seja, o direito foi feito exatamente para os indivíduos. Posteriormente, aqui foram surgir as coletividades, e aí precisou-se criar uma teoria a respeito das coletividades. Então, vão surgir as pessoas jurídicas. Mas, no primeiro momento, quem nós temos são exatamente as pessoas físicas. Então, a gente tem que entender as pessoas físicas. E aí, a gente tem a primeira dificuldade, né? Ou o primeiro ponto de dificuldade, que seria exatamente a partir de quando uma pessoa física começa a existir. E aqui eu faço já uma explicação, tá certo? Para vocês. A existência ou as teorias a respeito do momento em que a pessoa física começa a existir, existe uma interpretação para o direito civil e existe outra interpretação para o direito constitucional. Ah, professor, são divergências? Não. É porque cada ramo tem suas peculiaridades. Então, o direito civil, ele entende que a existência do ser humano é uma, e o direito constitucional entende que a existência do ser humano é outra. Ou os momentos em que eles passam a existir são diferentes. Pois bem, eu queria primeiro fazer esse alerta, por quê? Porque geralmente quando eu faço essa abordagem e abordo somente um dos pontos de vista, ou uma das teorias, e você se depara com outra teoria, você diz, o professor errou. Não, não é que o professor errou. É porque existem ramos que têm uma determinada teoria, ou que uma
uma determinada teoria prevalece, em outros ramos do direito, outra teoria prevalece. Então, vamos primeiro para a teoria do direito constitucional. No direito constitucional, você tem várias teorias que falam exatamente a respeito do direito à vida, ou seja, de quando é que se concebe que o indivíduo ele começou a existir. Então, tem pessoas que dizem que ele começa a existir a partir do momento em que o espermatozoide fecunda o óvulo e forma o zigoto. É uma teoria. Existem outras, ou seja, seria através da fecundação, né? Outras teorias que dizem que é a partir do momento em que o ser se forma e ele já teria batimentos cardíacos, então ele já passaria ali a ter vida, né? Então, os batimentos eles começam logo no início, já com alguns dias. Tem outros que dizem que ele precisa estar todo formado para ser considerado um indivíduo, né? E que depois ele vai se desenvolver. Então, existem vários momentos que vão desde a fecundação até a formação desse novo indivíduo. Então, existem várias teorias. Essas teorias, elas são abordadas pelo direito constitucional. Inclusive, no Brasil, nós tivemos uma ação que tramitou, um processo que tramitou no Supremo Tribunal Federal, que ele trata exatamente disso. A partir de quando, para o Supremo Tribunal Federal brasileiro, ele considera a vida de um determinado indivíduo. E aí ele se baseou, exatamente, ele fixou essa ideia do direito constitucional aqui no Brasil. Certo? E aí tem esses vários momentos, né? Bem, mas essa compreensão é de direito constitucional. Tá certo? Existe uma outra visão para o direito civil. E os civilistas, eles são mais práticos, né? Ou eles são mais pragmáticos. E o que é que acontece para os civilistas? O civilista, ele considera que o início de uma pessoa física ou de uma pessoa natural se dá com o nascimento com vida. E você se pergunta, mas todo nascimento não seria um nascimento com vida? Pois bem, para o direito, por isso que eu disse, existe uma teoria do direito constitucional, ou existem várias teorias do direito constitucional, existe a teoria do direito civil. A teoria do direito civil é exatamente essa, que aquele determinado feto ele tem que nascer com vida. Então a gente tem que entender o que é que a lei, ou o que é que o Código Civil brasileiro quer dizer nascer com vida. Por quê? Porque, na verdade, para o direito civil, a concepção de um indivíduo, ele está exatamente lá no artigo 2º do Código Civil brasileiro, que é exatamente, que se refere a esse nascimento com vida. Pois bem, para o direito civil, nascer com vida quer dizer que a pessoa nasceu e respirou. Nasceu e respirou. Então, como é que você sabe que um determinado feto ou uma criança, quando nasce, ela nasceu com vida ou não? É se ela respirou. E você pode ainda ficar na dúvida. Poxa, mas assim que nasce o bebê não chora? Hoje em dia nem sempre, né? Nós temos vários tipos de partos. Então, como é que eu sei que o indivíduo ele respirou? Quando os pulmões eles inflaram. Por quê? Enquanto você está no útero, você está com líquido amniótico. Então, por isso que algumas crianças, quando nascem, elas já choram. Por quê? Porque ela está expulsando o líquido amniótico dos pulmões. Então, ela respira e desaba no berreiro, né? Ou seja, começa a berrar. Mas ali ela está exatamente colocando o sistema respiratório para funcionar. Claro que tem uma sensação ruim, porque ele estava acostumado com um tipo de respiração e agora tem que se habituar ao outro. Então ele vai estranhar. Mas você percebe partes em que o próprio neonatologista ele tira o líquido das vias aéreas e dos pulmões.
Então, nessas circunstâncias, aquela determinada criança, ela pode não respirar, ou seja, ela não infla os pulmões. Se a criança ela não infla os pulmões, quer dizer que ela nasceu morto. Se ela infla os pulmões, quer dizer que ela nasceu com vida. Então, isso é que quer dizer o nascer com vida para o Código Civil brasileiro. Então, nesse determinado momento, para nós, o que nós vamos utilizar mais aqui são exatamente essas definições do Código Civil brasileiro, tá certo? Então, nessa disciplina, o que nós vamos utilizar são exatamente as concepções do Código Civil brasileiro. Então, aqui, para o nosso estudo, nós vamos utilizar esse conceito do artigo 2º do Código Civil brasileiro, que é nascer com vida, e nascer com vida é nascer e conseguir inflar os seus pulmões, ou seja, encher os seus pulmões. Tudo bem? Entenderam? Tranquilo? Ótimo. E quando é que uma pessoa física, que uma pessoa natural, ele vai finalizar, ele tem o seu fim? O próprio Código Civil, ele também estabelece. No seu artigo 6º, a existência da pessoa natural termina com a morte. Então, a pessoa morreu, terminou a pessoa física, a pessoa natural, naquele momento com a morte. Mas o artigo ele vai um pouquinho mais além. Por quê? Porque ele fala em ausentes. Ele diz o seguinte: presume-se esta, ou seja, presume-se a morte, quanto aos ausentes, nos casos em que a lei autoriza a abertura da sucessão definitiva. Então, o que acontece? Claro que a grande maioria das pessoas, os entes queridos estão próximos e acompanham o fim da pessoa, ou seja, acompanham muitas vezes a morte da pessoa. Mas você pode ter casos em que a pessoa ela vem a morrer sozinha, ela está longe e morre sozinha. E às vezes os entes queridos, eles nem sabem que aquela determinada pessoa faleceu. Você tem os chamados desaparecidos. Então, no caso dos desaparecidos, é mais complicado essa situação da morte. Por quê? Geral, o documento que é expedido quando a pessoa morre é chamado de atestado de óbito. E aí, o que acontece no atestado de óbito, né? O atestado de óbito, o médico, ele está atestando, ele está afirmando uma situação que ele está vendo, que ele está presenciando. Então, isso é que é chamado de atestado. Ou por isso que este documento ele é chamado de atestado. Então, atestar é quando a pessoa afirma ou quando a pessoa confirma aquilo que ela está presenciando. Por isso que o atestado de óbito, ele é exatamente essa situação, onde o médico, o profissional da saúde encarregado, que é o médico, ele vai verificar que a pessoa faleceu e ele vai verificar, e ele vai atestar, ele vai afirmar aquilo que ele está vendo. Então, quando você consegue ver a pessoa, o corpo da pessoa, que agora não tem mais vida, emite-se o atestado. Mas e no caso das pessoas desaparecidas? Você não tem como fazer um atestado de óbito para ela. Por quê? Porque não se vê a pessoa, ou melhor dizendo, o corpo da pessoa. E essas situações, elas não podem ficar sem solução. O direito tem que dar uma solução. Então, por isso que foi pensada exatamente essa figura jurídica chamada de ausentes. E no caso dos ausentes, eles têm um prazo para reaparecer, né? Então, o que acontece? Quando uma determinada pessoa ela desaparece, existem prazos. Então, a partir de que prazo a pessoa é considerada desaparecida?
E aí, quando ela é declarada desaparecida, a justiça, se aquela pessoa tinha bens ou tinha determinados direitos ou interesses que precisavam ser cuidados, ela, quando ela declara a ausência de uma determinada pessoa, ou seja, que aquela pessoa desapareceu, o termo jurídico é ausência, ele encarrega alguém de cuidar do patrimônio dessa pessoa, dos bens dessa pessoa, dos direitos dessa pessoa e dos interesses que ficaram pendentes. E aí essa pessoa também vai ficar por um determinado período. Se essa pessoa que está ausente ou está desaparecida, ela não reaparece, dentro daquele prazo ali que foi previsto, ela vai ser declarada como se fosse morta. Então ela vai ser considerada como se fosse morta. Por quê? Ela tem um prazo para aparecer. Se dentro desse prazo ela não reaparece, infelizmente ela vai ser considerada como já tendo morrido, já tendo falecido. Ah, e se ela reaparecer? Se ela já foi considerada morta e já foi feita a sua sucessão, ou seja, já foi feito o seu inventário e já foi distribuído os bens, ela, infelizmente, no linguajar popular, dançou. Ou seja, ela não tem mais bens, os bens já passaram para os seus herdeiros. Se ela chega antes da abertura ou durante a sucessão, ela ainda pode recuperar os bens, mas depois de feita a sucessão, de finalizar a sucessão, não pode mais. Por quê? Porque tudo no direito ele tem um prazo. Ou seja, para você exercer um direito seu, você tem que exercer dentro de um prazo. Se você ultrapassa, se você não obedece a esse prazo, você vai ter que arcar com as consequências. Consequências que podem ser benéficas ou podem ser maléficas. Mas, professor, se as consequências para a pessoa foram muito maléficas, mas é uma coisa que está posta, está no direito. E como o direito ele é acessível a todos, a própria pessoa assumiu os riscos de sofrer aquelas consequências maléficas. Aí você está perguntando, então, no caso, a pessoa que desaparece, depois reaparece, ela tem que começar tudo do zero? É aquela situação, Ivna. Se ela tinha algum patrimônio, ou seja, ela tinha algum bem, algum direito, algum interesse, e se ela aparecer até antes de finalizar a sucessão, ou seja, até antes de finalizar o processo de herança, né, no linguajar mais coloquial, se ela aparecer até antes de finalizar o processo de herança, ela pode receber tudo que era dela, o patrimônio dela de volta. Agora, se ela reaparece depois de finalizado, aí você tem que ver se pode recuperar ou não. Por quê? Porque se já tiver transitado julgado, você não pode mais fazer nenhuma alteração. Então, realmente, ela vai ter que começar do zero de novo. Certo? Por que ela desapareceu? Ela sofreu um problema. Então, tem que ser analisado. Então, isso daí existe uma regra geral, mas, claro, a pessoa pode entrar com ações judiciais e rever essas situações. Tá certo? Mas o normal é exatamente isso. A Ivna está fazendo outra pergunta. Você está muito interativa hoje, Ivna. Muito obrigado pela sua interação aqui na aula. E se o Michael Jackson estiver vivo, por exemplo, ele não tem mais direito do seu patrimônio, aí é uma outra circunstância que a gente vai ter. Porque o que acontece? No caso do Michael Jackson, o corpo dele, veja bem, o Michael Jackson ele não está desaparecido. Certo? Primeiro de tudo, o Michael Jackson ele não é ausente, porque ele não está desaparecido. O que foi que aconteceu? O Michael Jackson, de acordo com as autoridades americanas, ele teve um problema de saúde e faleceu. Inclusive, o corpo está sepultado. Então, ele não vai encaixar dentro dessa situação, ok? Tá certo? Mas, por exemplo, um deputado federal famoso, um político famoso aqui no Brasil, que é o chamado Ulisses Guimarães, que foi exatamente o presidente da Assembleia Nacional Constituinte Brasileira, que promulgou a Constituição de 88, ele foi fazer uma viagem de helicóptero e sumiu no mar. Ou seja, nunca mais apareceu. Então, o que acontece? A partir do momento que são feitas as buscas
ex-deputado, Ulisses Guimarães. Aí tava o piloto, ele e, salvo engano, a mulher. Vocês podem até ver na internet aí as notícias. Então, são feitas as buscas. Quando encerram as buscas e dizem que não encontraram nem ele, nem o corpo dele, vai ser feito um procedimento para declará-lo como ausente. Ah, por que não dizem que ele está morto? Porque não apareceu o corpo. Você só pode declarar aquilo que eu disse. O que é o atestado médico? O médico só pode atestar aquilo que ele presencia, aquilo que ele vê. Se ele não vê corpo, não pode atestar. Então, o procedimento correto é exatamente esse. Então, no caso do ex-deputado federal Ulisses Guimarães, o primeiro procedimento foi: acabaram as buscas, não encontraram nem o corpo, nem a pessoa, entra-se com um procedimento para declarar a ausência dela. Uma vez declarada a ausência, tem um prazo para a abertura do processo de herança dessa pessoa. Então, se ela, dentro desse prazo que vai entre a declaração de ausência e o início do processo de herança, ela recebe o patrimônio dela de volta. Se ela entra no curso da herança, ela recebe o patrimônio ou parte do patrimônio de volta. Se já acabou o processo, transitou em julgado, ela não recebe mais nada. Então, são essas as circunstâncias, as situações que nós temos de acordo com a legislação brasileira. Tá certo? Então, para o Michael Jackson eu não posso fazer análise, por quê? Primeiro, ele não é ausente. Ou seja, pelo menos a autoridade, o governo estadunidense, ele disse que tinha um corpo, inclusive o corpo está sepultado. Então, ele não pode ser considerado ausente. Segundo, no caso do Michael Jackson, não aplica a legislação brasileira. Por quê? Porque ele faleceu nos Estados Unidos. Então, tem que aplicar as normas jurídicas dos Estados Unidos e não aplicar as normas brasileiras, tá certo? Mas, como o exemplo que você deu não era possível, a gente utilizou um exemplo que era possível de acordo com o ordenamento jurídico brasileiro. No caso do ex-deputado federal Ulisses Guimarães. Foi um político, na época dele, muito conhecido, muito celebrado, né? Até onde nós sabemos, uma pessoa de direita, correta, e que era admirado por todos, pela sua fibra moral. Então, por isso que seria interessante que vocês vissem e analisassem como é que foi o procedimento dele, né? Se vocês quiserem depois, vocês podem até ver, porque hoje em dia na internet está acessível as informações a respeito do falecimento dele. Ivna, consegui aí? Pois não? Sim, ainda aproveitando aqui a deixa da colega. Então, neste caso, a Constituição brasileira não prevê nenhuma anulação, né, de casos já julgados como este, se caso o indivíduo em questão apareça, e sendo ele legitimado, né, o dono. Veja bem, a Constituição brasileira, primeiro, a lei, no caso a lei civil, o Código Civil brasileiro, ele faz essa previsão de quais são os momentos que a pessoa pode aparecer. Se ele não aparece dentro daquele momento, ele demorou tempo demais. E existe um axioma jurídico que diz o seguinte: o direito não socorre aos que dormem. O que quer dizer isso? Se você deixar passar tempo demais, você pode perder os seus direitos. Então, por isso que está dentro do axioma jurídico. Inclusive, a Constituição brasileira diz que a Constituição ela não pode contrariar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Então, se o processo tramitou na justiça, tramitou de forma correta, foi decidido, já passaram prazos dessa decisão e a pessoa não apareceu, só vai aparecer depois desses prazos, então a pessoa tem que sofrer as consequências. Ela deixou passar tempo demais. Então, como ela deixou passar tempo demais, infelizmente vai ter que sofrer as consequências oriundas da passagem daquele determinado período. Tá certo? Certo, professor. Ivna, consegui tirar aí a sua dúvida. Eu não pude tirar a dúvida em relação ao Michael Jackson, né? Mas eu coloquei uma outra pessoa. Que é um caso real, verídico, que você pode analisar. Professor. Tá certo. Agradecer o retorno seu também. Agradeço aos dois. Professor. Pois não? Eu novamente. Relativamente a essa questão, até que eu estou vendo que a gente está fazendo um pouco daquilo que é teoria de Cara, de novo, tá bem baixinho o seu áudio.
Deixa eu tentar novamente. Tá audível? Agora melhorou. Certo. Eu estou gostando muito da aula, porque está me parecendo que a gente está fazendo um bocadinho daquilo que a teoria geral do direito civil prevê, que é exercitar o direito, casos práticos e tal. Embora a gente esteja numa aula teórica. Relativamente àquela questão de, por exemplo, presunção de morte, quando a pessoa desaparece, tem uma lei que diz que essa pessoa tem um direito a ter esses tempos, se não aparecer, outras pessoas passarão a ocupar, sejam elas parentes e tal. E tem uma cena do médico não poder passar um atestado médico por não presenciar o ato. A minha pergunta é, relativamente a essa questão do médico não poder passar atestado, se suponhamos que a pessoa está doente, os familiares pegaram ele, caminho para assim diretamente para o hospital, essa pessoa mal chegou ou sequer nem chegou ao hospital, morreu. A família teve que devolver o corpo para casa. E tem situações em que os filhos dessa pessoa que já morreu precisa de um atestado médico que comprova, por exemplo, que é o filho do fulano X. Esse documento que pode substituir um documento chamado certidão narrativa completa, por exemplo, no meu país. Mas o que essa pessoa pode ter é certidão de óbito ou atestado de óbito do pai, por exemplo. Mas acontece que o corpo não deu entrada no hospital, acabaram por voltar para casa e sepultaram, cremaram e assim por diante. Essa pessoa não teria o direito de ir lá no hospital solicitar um atestado médico, só pena de perder a oportunidade que está tendo, que tem que apresentar um documento. Porque eu já vi um caso desse. O pai não morou no hospital, o médico rejeitou fazer qualquer certidão que declarasse o óbito do pai e tal. Essa pessoa teve que perder suas oportunidades e tal por essa situação. Vamos lá. Primeiro, eu vou esclarecer algumas situações, tá certo? Pela sua narrativa, eu percebi que você está falando do seu país, certo? E aí a gente tem um probleminha. Eu não sei a legislação do seu país. E o que acontece? Eu não sei se você estudou lá em Ciência Política e Teoria do Estado, mas cada estado ele tem uma situação, um elemento constitutivo que é chamado de soberania. E o que quer dizer a soberania? Ele define todas as relações jurídicas que ocorrem dentro do seu território, ou que ocorrem dentro do seu poder de império. Então, por isso, eu não vou poder responder de acordo com o seu país. Eu vou responder essa situação de acordo com a legislação brasileira. Tá certo? Eu vou poder responder de acordo com a legislação brasileira. Então, de acordo com a legislação brasileira, o que acontece? Uma pessoa está doente. Qual deve ser a atitude dentro da legislação brasileira? Levar a um hospital. Ah, mas a pessoa vem a falecer em casa. Então, quando a pessoa falece em casa, tem que ser avisada às instituições competentes. Porque no Brasil, os óbitos têm que passar por alguma dessas duas instituições. Ou o SVO, vou colocar aqui no chat, ou passa pelo SVO, e o que é que significa essa sigla, né? SVO é Serviço de Verificação de Óbitos. Ou ele passa, no Brasil, pelo IML, Instituto Médico Legal. Então, no Brasil, ele tem que passar por uma dessas duas instituições, ou o SVO ou o IML. Qual é a diferença? Se a morte foi uma morte violenta, ele vai para o IML. Se a morte não é violenta, ele tem que ir para o
SVO. A diferença é essa. Se a morte ocorreu de forma violenta ou não violenta. O que é a forma violenta? Bala, facada, ele sofreu alguma contusão com algum objeto. Então, se o corpo dele mostra algum arranhão, mostra algum corte, uma perfuração, algo que mostre violência, ele vai para o IML. Se não mostrar nada que ocorreu com violência, ele vai para o SVO. Às vezes vai para o IML, e o IML constata que não ocorreu uma violência que legitimasse o IML, vai para o SVO, porque no SVO vai exatamente dizer qual foi a causa da morte. Uma pessoa que falece no hospital, aí você tem uma situação diferente. Por quê? No hospital já foram feitas as verificações e já sabe qual era o plano de saúde dele. Então, provavelmente já sabe qual vai ser a morte dele. Então, por isso que não precisa que vá para o SVO ou para o IML. Tá certo? Isso no Brasil. Se a pessoa falece antes de chegar ao hospital, então é obrigação da família mandá-la para o SVO ou para o IML. Aí o que é que pode ser feito? Liga-se para o 190, né, ou seja, para a polícia, e diz, ocorreu o falecimento de tal pessoa, e aí a autoridade policial, ela vai tratar de encaminhar o corpo da pessoa ou para o SVO ou para o IML. Qual é o problema no Brasil? O SVO e o IML não existem em todas as cidades. Então, por isso que a autoridade policial ela vai checar se há possibilidade de levar para o SVO ou para o IML. Mas, com certeza, a autoridade policial vai encaminhar algum médico para fazer o atestado de óbito. Tá certo? Se a pessoa faleceu em casa e ela é sepultada, o procedimento está errado, de acordo com a legislação brasileira. Então, para ser expedido o competente atestado de óbito, tem que fazer um procedimento chamado procedimento de exumação, ou seja, tem que retirar a pessoa daquele determinado local. Cremar. A cremação no Brasil só pode ser feita através de instituições que são legalizadas. Por quê? Ou seja, de cemitérios ou de instituições funerárias que elas estão cadastradas na polícia para isso. Por quê? Porque só se crema depois de obrigatoriamente fazer essas verificações. Então, existe toda uma regulamentação para a cremação do corpo. Se a pessoa faz de maneira irregular, ela fez de maneira irregular. Então, ela vai sofrer as consequências de ter agido de maneira irregular. Tá certo? E a pessoa não foi... Aqui no Brasil não existe isso. Ou você faz da maneira correta ou faz da maneira errada. Se você fizer da maneira correta, você vai ter as consequências corretas. Se você faz da maneira errada, você vai sofrer que consequências? As consequências erradas. Lembre-se de uma coisa. Embora hoje em dia no mundo exista a política do coitadinho, a política do coitadinho é errada. Porque se a pessoa faz o errado, ela tem que sofrer as consequências de quê? Daquilo que ela fez errado. Então, se ela não puder tirar o atestado de óbito, se ela não puder receber a sua herança, foi porque ela fez errado. Infelizmente. E aí o que acontece? Quando acontece com todo mundo tem os sepultamentos de uma determinada forma, então a pessoa tem como ter tirocínio, e aí a gente volta àquela situação do tirocínio e do discernimento, onde a pessoa tem condição de saber o que é certo para ser feito. Se ela faz errado, ela assume todos os problemas que envolve o fazer errado. Compreendido? Ok. Então, vamos lá. Já que foi compreendido, vamos passar para o segundo passo, né? Então, por isso que é importante de cada pessoa, seja pessoa natural ou pessoa jurídica, a gente saber exatamente o momento em que se inicia aquela pessoa e o momento que finaliza. Na verdade, a gente vai falar sobre a personalidade, né? O momento que inicia a personalidade e o momento que finaliza a personalidade de uma determinada pessoa. E aqui nós temos exatamente o próximo tema que é importante que a gente saiba, é o tema da capacidade. Né? E nesse tema da capacidade, o que é que acontece? As pessoas, quando ouvem o tema capacidade, acham que tem uma compreensão de capacidade, mas ela não consegue entender toda a extensão da capacidade, ou
que é determinada pela legislação brasileira para a capacidade. Tá certo? Então, no Brasil, o que é considerado capacidade? É a medida dos poderes contidos na personalidade. Então, capacidade é aquilo que a pessoa pode fazer, são os poderes dela. E os poderes dela estão atrelados a quê? Aos direitos e às obrigações, ou aos direitos subjetivos e aos deveres jurídicos. Pois bem, no Brasil existem dois tipos de capacidade. A chamada capacidade de direito e a capacidade de fato. Lembra que quando a gente viu a definição de sujeito de direito, o professor Paulo Dourado Guzmão, ele utilizou dois verbos, de ter e exercer direito, exatamente por isso. Porque ali ele já estava mostrando a ideia de capacidade no Brasil. Por quê? A capacidade de direito é a aptidão, que é oriunda da personalidade, para que uma determinada pessoa ela possa adquirir direitos e contrair obrigações na vida civil. Então, isso é que é a capacidade de direito. A pessoa tem que ter direitos e deveres. Uma criança, ela tem deveres a cumprir? Tem. A criança tem que obedecer pai e mãe? Tem. A criança pode bater nas pessoas? Não. Pode ofender as pessoas, xingar? Não. Então, a criança também tem obrigações. Ela também tem deveres jurídicos. Então, perceba que a criança, ela tem direitos subjetivos e tem deveres jurídicos. Ou podemos chamar também de obrigações. Uma pessoa que tem problemas mentais também tem direitos e obrigações. Uma pessoa jurídica também tem direitos e obrigações. Isso daí é exatamente a capacidade de direito. Ou seja, você analisa se a pessoa tem condições de ter os direitos e as obrigações, ou os direitos e os deveres. É essa que é a análise que você faz. Na capacidade de fato, ela está ligada ao exercício desses direitos e deveres, certo? Então, a capacidade de fato, ela está ligada ao exercício. Porque o que é a capacidade de fato? É a capacidade de você exercitar, sob o prisma jurídico, a aptidão que tem uma pessoa de distinguir o que é lícito do que é ilícito, do que é conveniente, o que é prejudicial, o que é maléfico e o que é benéfico. Então, por isso você tem que saber exatamente essa circunstância. Você tem que saber distinguir o que é que a pessoa pode e o que é que ela não pode fazer. Então, quando a gente fala em capacidade, você sempre tem que analisar que tipo de capacidade ou a qual tipo de capacidade você está se referindo. Se é a capacidade de fato ou é a capacidade de direito. Uma pessoa adulta, ou seja, uma pessoa maior, capaz, ela tem as duas capacidades. Mas existem determinadas pessoas dentro da nossa convivência que não vão ter todas as capacidades. Então, aquelas pessoas que não possuem a capacidade de exercício, ela tem a capacidade de direito, mas ela não tem a capacidade de fato, ou a capacidade de exercício. Então, por isso que aquelas pessoas que não têm a capacidade de exercício, no Brasil nós temos dois casos. O caso da incapacidade absoluta e o caso da incapacidade relativa. Quando é que uma pessoa ela não tem toda a capacidade de exercício? A gente chama que ela tem uma parte de capacidade, mas não tem toda. Incapacidade relativa. Quando uma pessoa ela não pode realizar nada, ela não pode fazer nada, aí você diz que ela tem incapacidade absoluta. Essa determinação do que é incapacidade relativa e o que é incapacidade absoluta depende da legislação de cada país. Então, eu já faço essa primeira ressalva. A distinção entre a incapacidade absoluta e a incapacidade relativa depende da legislação de cada país. Por isso, eu sugiro aos nossos acadêmicos, que são de outros países, que verifiquem a legislação de vocês. Essa legislação, mais especificamente, é o Código Civil do país de vocês, certo? Eu vou apresentar aqui para você ter uma melhor noção, para funcionar como
um paradigma ou um referencial à legislação brasileira ou o Código Civil brasileiro. Então, de acordo com o Código Civil brasileiro, é considerado absolutamente incapaz. Artigo 3º. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. O que quer dizer isso? No Brasil, qualquer criança, do seu nascimento até os 16 anos, ele é considerado absolutamente incapaz. Certo? Então, no Brasil, qualquer criança, o indivíduo, a partir do seu nascimento até os seus 16 anos, ele é considerado, para o Brasil, absolutamente incapaz. Então, isso quer dizer o quê? Que esse indivíduo, que essa pessoa natural, ela vai ter direitos, mas ela não pode exercer os seus direitos. Sempre vai ter um representante ou um responsável que vai executar os seus direitos e as suas obrigações. Então, ela tem direitos e obrigações, ela só não é capaz de exercê-los. Então, somente no nascimento, até os 16 anos, a pessoa, o brasileiro, ou a pessoa que está no Brasil, ela é considerada como absolutamente incapaz. O restante dos casos, a pessoa vai ser considerado relativamente incapaz. E aí, os relativamente capazes, eles estão previstos lá no artigo 4º, que diz o seguinte: são incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer os maiores de 16 e menores de 18. Então, veja que até os 16 é absolutamente incapaz. A partir dos 18, ou seja, no dia em que a pessoa completa 18 anos, ela já é considerada maior de idade. Ela já é considerada capaz. Segundo caso, os ébrios habituais e os viciados em tóxicos. Meus caros, o que é um ébrio? Vocês sabem o que é um ébrio? O termo ébrio, no linguajar popular, é o bêbado. Certo? Então, o termo ébrio, no linguajar popular, seria o bêbado. Então, por isso que não é qualquer bêbado ele é relativamente capaz. O ébrio habitual. Certo? Então, não é qualquer bêbado, é o ébrio que seja habitual. Ele é que é considerado o relativamente capaz. Então, é aquela pessoa que tem problema com bebidas, né? Aquela pessoa que tem problema com bebida, ou seja, o alcoólatra, ele é relativamente incapaz. Os viciados em tóxicos também são considerados relativamente capazes. Mas perceba bem, no momento em que eles tiverem as crises, eles são relativamente capazes. Mas nos momentos em que eles estão sãos, que eles não estão sofrendo o efeito daquela doença que eles sofrem, eles são pessoas normais, são pessoas capazes. Tá certo? Terceiro caso, aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade. Então, são aquelas pessoas que passam por algum problema mental. O problema mental, o próprio termo já está dizendo, né? Esse problema mental, ele pode ser transitório ou pode ser definitivo, pode ser permanente. Então, as pessoas que possuem problemas mentais, eles também são considerados relativamente capazes. Sendo que, se o problema é transitório, somente quando a pessoa passa pela crise. Então, o esquizofrênico, ele é relativamente capaz o tempo todo? Não, somente quando ele estiver tendo a crise de esquizofrenia. Agora, um autista, um nível elevado, ele vai ser sempre absolutamente incapaz. Porque se ele tem um nível elevado que não pode ser tratado, ele sempre vai ter um problema. Ele não passa por períodos em que ele tem e que ele não tem problema. Ele vai ter sempre um problema, então ele sempre vai ser relativamente capaz. Então, por isso que você tem que ver que esse problema mental que a pessoa está sofrendo, se ele é transitório ou ele é permanente. Porque ele só vai ser considerado relativamente capaz enquanto ele tiver o problema. Se ele for transitório, somente no momento em que ele estiver sofrendo problema. Se ele é definitivo, então ele sempre vai ser considerado relativamente
incapaz. E, por fim, também podem ser considerados relativamente capazes os pródigos. Vocês sabem dizer o que é o pródigo? Muita gente vai lembrar da Bíblia, né, do filho pródigo. Pois bem, o que é um pródigo? O pródigo é um perdulário. Ninguém ainda matou a charada? O pródigo é a pessoa que gasta mais do que o que tem ou que ganha. O pródigo é aquela pessoa que gasta mais do que tem ou daquilo que ela ganha. Que também é um problema mental, né? Ou uma situação que a pessoa sofre também, né? Essa situação da prodigalidade. Então, veja que, excetuando a pessoa que estiver entre o seu nascimento e os 16 anos, todos os outros são relativamente incapazes, de acordo com a legislação brasileira. Tá certo? De acordo com a legislação brasileira. E quando uma pessoa ela é incapaz, o que é que pode ser feito? Quando a pessoa ela é considerada relativamente incapaz. Ou quando ela é incapaz. Por isso que a gente tem que entender o que é essa incapacidade, né? E o melhor conceito, a melhor definição de incapacidade é exatamente da professora Maria Helena Diniz, que ela diz: a incapacidade é a restrição legal ao exercício dos atos da vida civil. Veja bem que essa restrição ela é prevista em lei, ou ela é fixada em lei. Isso quer dizer o quê? Que essa pessoa que ela tem incapacidade, ela não pode fazer tudo aquilo que civilmente uma pessoa pode fazer, que uma pessoa capaz pode fazer. Sendo que, para uma pessoa ser considerada incapaz, tem que existir algum documento que diga que aquela pessoa é incapaz. Por quê? A incapacidade, ela sempre deve ser encarada de maneira estrita. Ou seja, ela não é a situação geral, ela é uma situação excepcional. Então, por isso que ela sempre vai ser encarada de maneira estrita, considerando-se o princípio de que a incapacidade é a regra, de que a capacidade é a regra e a incapacidade é exceção. Então, se a incapacidade é exceção, tem que existir alguma documentação mostrando a incapacidade daquela determinada pessoa. O único caso em que você não precisa demonstrar esse documento é quando a pessoa está entre os 0 e os 16 e os 16 e os 18. Por quê? Porque a mera identificação civil já é suficiente. Mas todas as outras, se a pessoa é um ébrio habitual, se ela é viciada em tóxicos, se ela é pródiga, se ela tenha algum problema mental, tem que ser apresentada essa documentação e um procedimento judicial para fazer o reconhecimento dessa incapacidade. Certo? Então, a pessoa que sofre de incapacidade, ela pode fazer alguma coisa ou ela não pode fazer nada? Como é que ficam as situações envolvendo essa pessoa? Não são resolvidas ou vão ser resolvidas? De fato, elas serão resolvidas. Agora, como é que ela vai ser resolvida? Elas vão ser resolvidas de formas diferentes. Quando uma pessoa sofre a incapacidade absoluta, quer dizer que esse indivíduo que sofre ou que está submetido legalmente à incapacidade absoluta, quer dizer que ele vai ser representado ou ele vai ser substituído por outro. Então, uma criança que não está recebendo alimentos ou o dinheiro para a manutenção dela, para a sobrevivência dela, ela vai ser representada ou pelo pai ou pela mãe. E vai exigir do outro exatamente a sua subsistência. Tá certo? Então, ela vai ser representada ou pelo pai ou pela mãe nessa representação. Por quê? Porque a criança mesmo, ela vai se entrar no processo com o nome da criança, mas dizendo que a criança está sendo representada
dada pela mãe ou pelo pai. Por quê? Porque a criança, até os 16 anos, ela tem a incapacidade absoluta. Então, por isso que ela é representada ou substituída. No caso da incapacidade relativa, o indivíduo ele é assistido, ou seja, o que significa essa assistência? Quer dizer que ele é acompanhado. Ele é acompanhado e essa pessoa responsável, ele autoriza ou não, ou seja, ele chancela ou não aquilo que aquele determinado indivíduo ele fez. Tá certo? Então, por isso que quando você lida com essa situação da pessoa ser assistida ou com a situação da assistência, quer dizer um acompanhamento e autorização, se realmente a pessoa pode ou não realizar aquela determinada atividade. Então, por isso que essas situações de incapacidade, elas podem ser resolvidas, tá certo? E essa incapacidade, ela vai ser resolvida? Vai. Ela pode ser resolvida através da representação, sem incapacidade absoluta, ou da assistência, no caso da incapacidade relativa. E a pessoa, ela pode chegar a adquirir a capacidade de fato? Pode. Como? No caso de uma pessoa comum, de uma pessoa normal, ela chega à maioridade, ou seja, ela completa, de acordo com a legislação brasileira, ela completa os 18 anos. Se ela tem uma deficiência, se ela tem uma incapacidade relativa por uma deficiência, quando desaparecem as causas da deficiência. E ao jovem que está entre 16 e 18 anos, ele também pode alcançar a capacidade de fato quando ele se submete a um instituto chamado Instituto da Emancipação. Ou seja, a pessoa, ela é emancipada. Tá certo? Então, pode ocorrer exatamente com isso. Quando a pessoa, ela é emancipada. Quando é que uma pessoa, que um jovem, ele pode ser considerado emancipado? Artigo 5º do Código Civil Brasileiro, ele diz os casos de emancipação, né? A minoridade cessa aos 18 anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil. Parágrafo único do artigo 5º, cessará para os menores, ou seja, aqueles que estão entre 16 e 18 anos, a incapacidade relativa, né? Pela concessão dos pais ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento público independente de homologação, ou por sentença do juiz, ouvido o tutor, se o menor tiver 18 anos completos. Então, você tem o Instituto da Emancipação. Os pais podem conceder a emancipação aos filhos. Também quando os filhos se casam, ocorre a emancipação. Quando o filho ele passa a exercer o emprego público efetivo, ocorre a emancipação. Se o filho ele cola grau em um curso de ensino superior, também ocorre a emancipação. Ou pelo seu estabelecimento civil ou comercial, ou pela existência da relação de emprego, desde que, em função deles, o menor de 16 completos tenha economia própria. Então, se a pessoa se casa, se ela exerce um emprego público efetivo, se ela se forma em um curso de ensino superior, ou se ela tem condições de se manter através de um estabelecimento civil, ou de um estabelecimento comercial, ou de um emprego, ela ganha seu dinheiro e tem condições de se manter, então isso quer dizer que ela passa a ter a sua capacidade de fato, ou a sua capacidade de exercício. A Larissa está perguntando, uma pessoa muito idosa é considerada incapaz? Depende, porque a pessoa idosa, algumas pessoas, depois de uma certa idade, elas começam a ter algumas doenças mentais, ou alguns problemas relativos à questão da mente, né? As pessoas podem ter Alzheimer, podem ter Parkinson. Então, se essa pessoa ela sofrer de algum problema mental que dificulte ou prejudique o discernimento dela, essa pessoa ela pode ser considerada relativamente capaz. Perceba que o artigo da legislação brasileira, ela diz que se a pessoa sofrer algum problema, alguma deficiência mental, isso daí não quer dizer em que idade a pessoa vai sofrer. Ela pode sofrer desde o nascimento ou pode adquirir no curso da sua vida. Se a pessoa passa por um acidente
e fica tetraplégico, ela vai ter que ser representada por alguém, né? Se ela também tem um acidente e perde a noção, tem problemas mentais até para expressar a sua própria vontade, ela também tem que ter, ela vai ser considerada incapacidade relativa e ela tem que ser, no caso, assistida por alguém. Então você tem essas várias formas. Então, por isso que a pessoa idosa, você tem que perceber se essa pessoa idosa ela está lúcida ou não. Se ela estiver lúcida, ela continua responsável por si mesma. Se ela não tiver lucidez, ou seja, se ela não tiver efetivamente o tirocínio, o discernimento, e o juiz perceber que ela não tem o tirocínio ou o discernimento, aí o juiz ele pode decretar a incapacidade relativa dessa pessoa, e aí essa pessoa ela vai ter uma pessoa responsável por ela. No caso dos menores de idade, os responsáveis por menores de idade, e esse responsável que não seja pai ou mãe, ele é chamado de tutor. Quando é uma pessoa adulta, que precisa também ter um responsável, e aí pode ser qualquer responsável, esse responsável ele é chamado de curador. Então, a pessoa idosa, quando ela vai ficando idosa, se ela sofrer algum problema mental, algum problema de saúde que prejudique o discernimento dela, pode-se entrar na justiça e pedir que o juiz declare que aquela pessoa ela se tornou relativamente incapaz. E aí, nesse caso, aí, o juiz, ao reconhecer que aquela pessoa ela é relativamente capaz, nomeia para essa pessoa um curador, ou seja, uma pessoa que vai representá-la nos atos da vida civil. Consegui explicar? Larissa, conseguiu entender a explicação? O que acontece? O que pode acontecer com a pessoa idosa? Ótimo, excelente. Meus caros, até aqui alguma dúvida? Ok, vamos lá para o... Tem uma dúvida aqui do Nivaldo. O Nivaldo está perguntando como é tratado o caso em que uma criança com incapacidade absoluta se apresenta como maior de idade, ou com documento falso, ou autodeclaração. Se for venda ou compra de um determinado material, pode ainda este menor gozar de algum direito de retorno? Bem, respondendo aí a sua pergunta, Nivaldo. Criança, a pessoa sabe o que é uma criança. Então, você pode ter o caso de algum adolescente, aí dos seus 15 ou 16 anos, que as formas de desenvolvimento biológico das pessoas, elas são diferentes. Então, tem alguns adolescentes de 15, 16 anos que a pessoa pode achar que ela já tem 18. Ok. Por isso que, quando você vai, ou a pessoa vai fazer negócio com alguma pessoa, pede que sejam apresentados os documentos. Geralmente pede que se apresente o RG. Por quê? Porque através do RG você verifica se realmente a pessoa é capaz ou não. Então, por isso que tem, obrigatoriamente, qualquer situação em que não permita, ou os atos da vida civil, que não permitem que seja feito por crianças ou pessoas incapazes, seja incapacidade relativa ou absoluta, é por isso que se exige a apresentação de um documento de identificação. Nesse documento de identificação tem a data de nascimento e a pessoa consegue verificar se a pessoa já é considerada maior de acordo com a legislação ou não. No Brasil, se ela tem mais de 18 anos. Se ela tem 18 ou mais anos. Então, o primeiro de tudo é esse. Se a pessoa faz o negócio sem pedir a documentação, é como eu disse, quem faz errado sofre as consequências do errado. Então, primeiro, se a pessoa faz o negócio e não pede a documentação, fez errado, vai sofrer as consequências do errado. Os envolvidos. O menor ele pode fazer ato infracional e algumas repercussões são respondidas pelos pais. Se não tiver pais, pelo tutor. Então, vai se avaliar a responsabilidade de cada um. Aqui a gente não pode avaliar de maneira genérica, né? Tem que ver o caso para saber fazer essa verificação, tá certo? Depende de caso para caso. Então, por isso que precisa de uma questão específica. Segundo, se o menor ele apresenta um documento falso, documento falso é crime, né? Então, o menor está cometendo um ato infracional e se ele gerar alguma repercussão negativa, os pais respondem pelas repercussões negativas dos seus filhos. Daí a necessidade dos pais estarem
acompanhando os filhos, estarem educando os filhos. Então, se ele apresenta um documento falso, ele cometeu um ato infracional. A outra pessoa envolvida, se ele apresenta um documento falso e a fisionomia dele é de uma pessoa mais adulta, ou seja, não tem como a pessoa perceber se o documento é falso ou não, porque a falsidade existe, vai depender do tipo de falsidade. Se for uma falsidade que qualquer pessoa é capaz de entender, a outra pessoa também pode sofrer as consequências negativas. Se não tiver condições, se a outra pessoa não tiver condições de perceber, ou seja, ela agiu no direito a gente chama de boa-fé, ou seja, ela não teve condições de perceber o erro, ela não sofre nada, só vai sofrer o adolescente e os pais do adolescente, tá certo? Agora, se o indivíduo é criança e a pessoa se relaciona com a criança, aí o que acontece? A pessoa responde. Então, por isso que depende de caso a caso, tá certo? E dependendo do que ocorrer, a gente precisa saber do que você está falando. Ah, determinado material. Tem N materiais. Explosivo, tem um procedimento para fazer a compra. Produtos químicos, bebidas alcoólicas, drogas lícitas, drogas ilícitas. Então, tem N procedimentos. Aí a gente não pode também sair falando sobre isso e nem tratando de cada um desses aí, porque esse daqui não é o foco da aula de hoje. Tá certo? Ok? Respondido? Entendido? Alguém tem mais alguma dúvida a respeito das temáticas dessa temática tratada aqui, que a gente falou sobre o sujeito de direito e a pessoa natural?